Fala pessoal, Thiago Belotti aqui. Hoje eu estou com o meu eterno produtor, Rodrigo Luiz Martins. Produziu A Capital dos Mortos 1 e 2 e mais o que? 396 produções de Brasília, também diretor. A gente chegou do cinema agora há pouco, a gente foi ver o filme Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo. E eu chamei ele para fazer a crítica comigo. Como o título extremamente autoexplicativo do filme sugere, é a história do campeão do UFC, José Aldo. Pena, né? Peso Pena. A direção é do Afonso Poyar, que dirigiu o popular Os Dois Coelhos, que criou a carreira dele, foi logo visto por Hollywood, né, pro cinema americano. Dirigiu um filme com Anthony Hopkins. Aí logo depois ele dirigiu um filme lá, Presságios de um Crime, né? E ele escreveu o filme. Pra mim, os dois grandes problemas desse filme estão no roteiro e na direção. A direção é cheia de excessos. É um filme visualmente, esteticamente muito cansativo. Quando você usa firulagem de câmera o tempo inteiro, ela perde o peso muito rápido. Então, quando é pra chegar no momento X, por exemplo, na última luta do filme, você já tá exausto. Ele deve ter usado umas 5 ou 6 câmeras no mínimo, sendo que ele botou uma GoPro aí no ombro do cara, no joelho, na perna, porque todas as sequências de ação, primeiro, tem muitos cortes. Nenhum corte dura mais de 1 segundo, é corte o tempo inteiro, é um excesso de ângulos, tudo precisa ser estilizado. Ele inclusive usa aquela técnica dos Spartacus, tipo, o cara vai derrubar e aí a câmera lenta. E aí já corta para outro ângulo, depois outro, e um em primeira pessoa, e aí o cara cai no chão. Sem falar que ele ainda joga elementos visuais, tipo uma chuva, o pingo bate nele, o pingo também fica em câmera lenta. Até em cena de sexo, ele faz isso. Dois personagens estão lá e aí cai uma fruta no chão e a fruta deixa a câmera quieta e conta a história. Uma cena onde o cara tá carregando um galão de água, corta pra uma subjetiva como se fosse do ponto de vista do galão. Pra quê? Outra que ele tá pulando corda, você vê do ponto como se a câmera fosse a corda. Só que, ao mesmo tempo, é necessário, ao meu ver, para você trazer um público que normalmente não tá acostumado a ver isso no cinema nacional, e isso gera uma atmosfera interessante visualmente também, porque ele tá pensando mais no visual. E o meu problema não tá no excesso do visual. O meu problema tá na perda de foco da história deles. Falando um pouco do roteiro, porque em tese a história da vida dele seria muito interessante. Sim, o cara que veio de Manaus, pobre, virou um multicampeão do UFC. Não tem como você estragar essa história. Renomado. E acabou que ele, primeiro, ele foca num período muito curto da vida dele, ele apressa os momentos que poderiam ser mais interessantes do roteiro, por exemplo, ele evoluindo como lutador. Quando ele chega pra treinar no Rio de Janeiro, ele tá praticamente pronto. Porque é como se ele já tivesse pronto e a angústia dele... E a única coisa no caminho dele fosse ele mesmo. Tanto que a frase do filme tá até ali, sua maior luta é vencer a si mesmo. E não é... Tudo bem, ele teve um obstáculo com ele mesmo? Teve, mas ele precisou treinar pra caramba pra chegar no UFC. Essa primeira parte desse momento dele saindo de Manaus, essa angústia dele, essa busca dele é muito mais interessante do que o primeiro ato do filme inteirinho é ele em Manaus, mostra ele levando uma vida marginal, com os amigos, o pai alcoólatra. Se eles tivessem focado no simples, no personagem do José Loreto, interpretando o José Aldo, que já tem uma história interessante, e colocado esses personagens no decorrer da história dele, talvez funcionasse melhor do que você simplesmente colocar uma cena onde tem esses personagens, eles interagem e depois nunca mais a gente vê ou entende quem são aqueles personagens. Eles têm uma função ali, mas eles não têm uma função a longo prazo, uma função importante na trama. Eles só aparecem e depois somem. O José Loreto faz o José Aldo, tem sérios problemas para conter a raiva. E esse ódio, essa raiva, transparece no gestual dele, no olhar dele, no físico dele, que é imponente, né, em relação aos outros. E ele tá sempre a ponto de explodir. Isso a gente percebe. Assim. Eu tava preocupado pra ver se ele ia convencer como lutador. Se ele não era só um cara com o corpo certo, mas que tava imitando um lutador. E não. Ele é extremamente competente. A linguagem de corpo, ele convence. É o único que convence, né? Porque quando entra a Cleo Pires, as ceninhas dela dando aquilo lá é triste de ver. Que eu vejo que ela não está treinando pra ser uma atleta da luta. Ela tá treinando por uma questão física, uma questão dela, como ela até menciona, de expurgar algo, assim. Como lutadora, digamos que a Cleo Pires é uma atriz mediana. O Jackson Antunes faz o pai. O filme é meio contraditório na imagem que ele quer passar do pai. Por um lado, ele mostra que ele era um babaca, que era um bêbado que batia na mulher. E aí, meio que na reta final, ele tenta dar uma importância que não foi desenvolvida em momento algum no filme. É uma relação de pai e filho que o filme trabalha isso e utiliza isso como mote até mesmo da angústia, do ódio, da raiva que o José Aldo carrega pra luta. E ele não
não entende isso, e eu acho que essa busca dele é mal construída nesse momento de você não entender exatamente o que ele quer do pai. A gente esqueceu de falar do William Cortaz, que faz o treinador dele, que é o... Em termos de interpretação, ele eleva o filme. Ele é bom, o cara é bom e ele convence como treinador, que era o melhor pra você. No olhar dele, esse cuidado em entender aquela pessoa. Eu gostaria de ter visto mais eles dois, assim. Então, o que faltou nesse filme são momentos menores. Exato. Todo filme de luta é um clichê, mas é um clichê necessário. Chega pra uma luta final, né? Pro combate final, aquele momento. Você tem que chegar lá em cima. E o filme, ele não faz isso. E o público ele tá junto, sempre aqui, né? e o público junto. Quando você chega na última luta, primeiro, ele... A maneira como as lutas são retratadas, mesmo as lutas do UFC, são hiperestilizadas até ali. Claro que ele não poderia fazer uma abordagem ultra realista, porque ia ter muito daquela coisa do... Ter 2 minutos dos dois caras se estudando. Não dá talvez a violência acabasse chocando também, se ele fosse Mas é a câmera rodando ao redor do ringue. Quando chega na luta final, você não tá... É agora. Agora vai. Será? Você tá assim, ó... mais uma luta. Acaba que eles perdem a oportunidade de construir algo junto com o público, pensando no público, e quando chegasse esse momento ápice da grande luta final, que corresponde tudo, todas as angústias dele naquele momento iam ser diluídas, todos os embates dele naquele momento com o oponente, né, já que o oponente é ele mesmo, mas ao mesmo tempo tem uma outra pessoa ali, que seria a primeira luta dele de UFC. E acaba que quando tem esse embate, você nem sabe exatamente quem é aquela outra pessoa. Quem é o oponente, o que essa luta vale, você não está investido na luta. Eles perdem uma oportunidade de construir algo que seja assim, você fala, caramba, e você se angustie junto, você se interesse junto. Tanto que no momento final você já está tão cansado que há um flashback no finalzinho que é lindo. É ótimo. E usam de maneira que acaba ficando quase poético, só que você já viu tantos flashbacks, tantas firulagens visuais, que você fala, esse é um momento bonito de jogado fora, porque ele acaba não tendo o peso que poderia. Eu costumo fechar os vídeos com uma nota, e eu sei que você não tem o costume de fazer isso. A minha nota para esse filme é 5.8. Eu indico o filme, eu acho que ele é muito interessante na abordagem, em criar essas cenas de luta, essa movimentação toda com a fotografia e uso de diversas câmeras, que é algo diferente do cinema nacional. E é um início, talvez, de algo que o próprio Poyar ou outros distribuidores ou outros diretores pensarem em um filme de ação, filmes de ação sendo lançado. Então, resumindo, você indica, bom, mas não muito. Rodrigo, eu não acho necessário dar uma nota. Eu acho importante. Porque aí você joga o selo assim no final. Eu indico. Mas não 100%. Sim, não é assim, é assim. Sim, não. Mas eu indico que as pessoas assistam mais filmes nacionais e que o Belotti faça mais Eu já fiz dois, a gente fez mais dois críticas de filmes nacionais. Ok. Então, Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado pela contribuição. Quem quiser mais vídeos do Rodrigo, deixa algum comentário aqui embaixo, que, bom, dependendo da demanda, ele volta para criticar mais filmes comigo. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.